Bom dia, senhores e senhoras deputados. Hoje, na nossa ordem de trabalhos da Comissão de Ambiente e Energia, temos uma audição ao Presidente do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, o IPCC, organização criada em 1988 no âmbito das Nações Unidas por iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Ambiente e pela Organização Meteorológica Mundial. Quero dar as boas-vindas ao professor James Key, Presidente do IPCC, desde meados deste ano, dizendo-lhe que é uma honra poder recebê-lo na Assembleia da República, em particular na nossa Comissão, dando-lhe desde já os parabéns pelo Prémio Norte-Sul 2022 do Conselho da Europa, cuja cerimónia acontecerá hoje, ao meio-dia, na Sala do Senado, e que reconhecerá nesta edição o IPCC e também a Associação das Cidades Ucranianas. O prémio será atribuído ao IPCC, e cito, pelo seu trabalho na sensibilização relativa à necessidade urgente de agir a nível global contra as emissões de gases com efeito de estufa, para mitigar os seus efeitos nas alterações climáticas que afetam toda a humanidade. Sumariamente, gostava de dizer que o professor James Key é um notável académico britânico, tendo tido a cátedra de Energia Sustentável no Imperial College de Londres, de 2009 até 2022. Fez a sua formação inicial na Universidade de Edimburgo, na sua Escócia natal, e depois fez o doutoramento em Investigação em Energia na Universidade de Cambridge. Está ligado ao IPCC desde os anos 90 e liderou também, entre 18 e 23, a Comissão Escocesa para a Transição Justa. Na semana em que termina a Conferência das Partes sobre o Clima, a COP28, que teve lugar no Dubai, a Comissão entendeu como pertinente e relevante convidar o professor James Key para ser ouvido em audição. É sem dúvida um privilégio, professor. A dinâmica da audição já é conhecida de todos, mas relembrando, o nosso convidado tem 15 minutos para uma intervenção inicial, depois os grupos parlamentares têm depois direito a 4 minutos e os deputados únicos têm 3 minutos para as suas intervenções, com perguntas, reflexões, o que entenderem. E depois o professor Key terá 15 a 20 minutos para dar as respostas e os esclarecimentos que entender. Professor Key, welcome again to the Portuguese House of Democracy, and the floor is yours. Well, thank you very much. Good morning, bom dia. I just got back from the Conference of the Parties on Tuesday night, and I have to say I did have an opportunity to engage with several groups of parliamentarians while I was at COP. We had a session with the Interparliamentary Union, where I had the good fortune to make a presentation. E tive a felicidade de lhes fazer uma apresentação e também uma sessão de 1 hora com elementos do Parlamento Europeu, eurodeputados, que também tiveram perguntas muito pertinentes. Devo ainda acrescentar, e que foi referido, que eu fui Presidente da Comissão para a Transição Justa na Escócia, e nessa capacidade estive também presente de várias comissões deste tipo no Parlamento escocês. Portanto, sinto-me mais ou menos em casa, num ambiente familiar. Deixem-me, nesta minha intervenção inicial, falar de 3 temas diferentes. Primeiro, os resultados científicos do IPCC, depois em que ponto é que estamos em termos de progressos globais e um último comentário sobre as ambições reforçadas e para onde iremos doravante. Em relação ao primeiro tema, o que é que a ciência nos diz? O relatório de 6ª avaliação do IPCC confirmou que as tendências atuais em termos de emissões e sobre a ação climática são incompatíveis com um mundo sustentável e equitável. Levou ao aquecimento global de 1,1 graus Celsius, mais, e que resultou em fenómenos extremos mais frequentes, mais extremos, por exemplo, fogos florestais, e afetou as vidas e as formas de subsistência de milhares de milhões de pessoas, mais de 3 mil milhões de pessoas em grandes partes de África e Ásia do Sul, América Central e do Sul, pequenas ilhas e no Ártico, estão particularmente vulneráveis aos impactos climáticos. E é notável que aqueles que são mais vulneráveis são as pessoas que menos contribuíram para o aquecimento global. As perdas e danos, como foi exemplificado pelo Fundo de Perdas e Danos criado no âmbito da COP28 no Dubai, fazem parte do nosso futuro. Estão a afetar os ecossistemas mais vulneráveis e as ações tomadas agora
podem fazer uma diferença. As opções disponíveis para adaptar às alterações climáticas estão-se a tornar mais restritas e menos eficazes à medida que a temperatura aumenta. Algumas alterações para o futuro são inevitáveis e outras podem mesmo ser irreversíveis, mas uma redução rápida dos gases de efeito de estufa em todos os setores poderá aumentar a probabilidade de conseguirmos limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius. E para isso, as emissões têm que ser cortadas em quase metade até 2030 e chegarmos às emissões de dióxido de carbono no zero no início dos anos 2050. O segundo tópico que queria falar, em que ponto é que estamos no que diz respeito aos progressos globais? Bom, o quadro não é sempre otimista. Avaliar as políticas de mitigação do carbono até dezembro de 2020, destacámos que não estamos no melhor caminho para limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius. E sem reforçar as medidas de mitigação, podemos chegar a mais 3 graus de aquecimento globalmente durante o século XXI ainda. Ora, isto foi confirmado pelos resultados do Programa do Ambiente, do relatório sobre o ambiente de emissões do PNUA, do Programa das Nações Unidas para o Ambiente em 2023. A adaptação tem vindo a melhorar, mas é desequilibrada. Não nos estamos a adaptar suficientemente depressa para mantermos o ritmo das alterações climáticas. Mais uma vez, isto também vai ao encontro dos resultados do relatório de adaptação do PNUA, que diz que os esforços de adaptação estão a abrandar, quando deviam era estar a acelerar à medida que se aumentam os impactos das alterações climáticas. Mas há de facto muito mais más notícias, mas nem tudo são más notícias. O relatório de sexta avaliação do IPCC detectou de facto que está a haver uma ação climática acrescida. Em alguns países e cidades já mostraram o que é possível fazer. Tem havido reduções sustentáveis das emissões em cerca de 20 países e isto começou já a inverter a tendência das emissões, ainda que não tínhamos chegado ao pico. Mais de metade das emissões globais estão abrangidas por legislação climática, políticas para o clima e instituições específicas sobre o clima. E isto é um testemunho dos esforços pelos legisladores a nível global. 1/5 das emissões globais estão já cobertas por algum tipo de preços sobre o carbono, ainda que não a níveis suficientes para criar grandes mudanças. E isso também são boas notícias, que as energias renováveis e o armazenamento energético, e Portugal aqui merece algum destaque nesta área das renováveis. Houve de facto reduções muito significativas, com um aumento significativo do uso da energia solar, 85%, reduções também graças às eólicas também, e 85% de reduções graças ao armazenamento de baterias. Ora, o que estamos aqui a assinalar é que muitos esforços de mitigação têm sinergias com a adaptação, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a adaptação. A ação climática, a mudança para os veículos elétricos está a melhorar a qualidade da atmosfera com consequências para a saúde humana. E mesmo onde há certos compromissos, eles podem ser conseguidos e melhoradas as sinergias. Mas apesar de todos estes desenvolvimentos positivos, a não ser que tomemos medidas imediatas e rápidas de redução das emissões em todos os setores, limitando o aquecimento a 1,5 graus Celsius, não será possível. O terceiro tópico, mais ambição e de onde vamos daqui para a frente. Os últimos relatórios dizem que em diferentes setores há escolhas hoje que podem cortar a emissão de gases de efeito de estufa em metade até 2030 comparativamente aos níveis de 2019. É um custo relativamente baixo e algumas destas medidas podem até pagar-se a si próprias. Os maiores potenciais são na área da energia, da agricultura, exploração florestal e uso da terra. As energias renováveis, nomeadamente a eólica e a solar, oferecem o maior potencial no setor da energia, com os custos substanciais, ou declínio substancial de custos que já referi, mas também são grandes oportunidades na área da construção, transportes e indústria. E posso também aqui referir neste momento oportunidades para redução das emissões do metano
que é um gás de efeito de estufa que pode ter efeitos positivos no curto prazo. Os cenários de se conseguir a neutralidade de carbono até 2030 incluem, e é aqui que eu agora chego ao texto do acordo da COP28, incluem a eliminação de reduções muito significativas e abatimentos do gás e do petróleo, com a maior parte da eletricidade a vir de fontes de carbono zero ou baixo carbono. Temos, por isso, aqui uma janela de oportunidade que se está a fechar rapidamente para alcançarmos os objetivos climáticos com reduções importantes nas emissões de gases de efeito de estufa. Se tomarmos medidas mais rápidas e determinadas agora, iremos reduzir a acumulação de gases de efeito de estufa na atmosfera e evitaremos a necessidade de uma redução rápida mais tarde. Atrasar a ação fará com que esta redução futura das emissões seja ainda mais difícil, mais custosa e mais perturbadora. Portanto, as escolhas que podemos fazer nesta década da ação climática irão ter consequências de agora aos próximos milhares de anos. Para chegar então ao ponto final da minha intervenção, eu penso que enquanto legisladores, aquilo que é importante é que decisões irão ser tomadas no curto prazo e como é que podemos ir daqui para a frente. Um primeiro ponto tem a ver com a urgência. Os próximos anos são absolutamente vitais se queremos limitar o aquecimento a 1,5 graus centígrados. As ações e as decisões tomadas agora irão ter consequências durante centenas, se não mesmo milhares de anos. Um segundo ponto que eu queria aqui referir é que nós temos as ferramentas e a capacidade para o fazer, temos as capacidades para isso se optarmos por usar essas ferramentas, ou seja, há soluções viáveis para abordar estas alterações climáticas hoje. Um último ponto que eu queria aqui referir é a questão da igualdade ou equidade. Aqueles que são mais vulneráveis às alterações climáticas contribuem e têm vindo a contribuir menos para elas. E, portanto, há considerações de equidade que são importantes tanto ao nível internacional como dentro dos países, porque o consenso social sobre uma ação climática ambiciosa só se conseguirá se as soluções forem percebidas como sendo justas. E esta é uma lição que eu aprendi de toda a experiência que tive enquanto presidente da Comissão da Transição Justa na Escócia. Portanto, e para encerrar estes meus comentários neste momento, eu estou ao vosso dispor para perguntas e comentários nesta sala e aguardo com algum interesse. Tenho sempre muito interesse em conhecer diferentes perspectivas de diferentes países, de diferentes partes do espectro político. Por isso, estou agora muito interessado em ouvir o que poderão ter a dizer-me nesta audição. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, professor Sequi. E então, como disse, agora cada um dos grupos parlamentares terá 4 minutos de intervenção, aproximadamente, e os deputados únicos 3 minutos. E o primeiro grupo parlamentar a fazer o seu conjunto de questões e de considerações é o grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, que tem a palavra. Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento o Presidente do IPCC. É um prazer e uma honra recebê-lo nesta casa. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista foram ambiciosos nos últimos anos em relação à matéria climática. Reflexo disso foi a forma como trabalhamos nos últimos anos na aprovação de uma lei de bases do clima que regula de forma relativamente eficaz a forma como o país, como as diferentes regiões e os diferentes setores da economia e da sociedade portuguesa se devem adaptar àquilo que é o cumprimento dos objetivos de redução carbónica à escala nacional. O setor energético foi um daqueles setores nos quais se desenvolveram mais medidas de política para fazer esta transição e eliminar os hidrocarbonetos como a principal fonte de abastecimento e de produção de energia em Portugal. Portugal consegue, nos últimos 2, 3 anos, consegue ter uma produção de energia renovável relativamente considerável face àquilo que é o panorama europeu. Bem sabemos que a importância da energia hídrica no nosso país contribui de forma significativa e a forma como também a possibilidade de termos chuva em abundância nos últimos anos ajuda a cumprir e a manter este nível de participação da energia renovável no sistema elétrico nacional. Têm sido introduzidas diferentes medidas de política também na descarbonização do setor da mobilidade,
Reflexo disso foi a forma como, na negociação do Plano de Recuperação e Resiliência português, Portugal assume um investimento de 300 milhões de euros na forma como é necessário implementarmos e melhorarmos a rede de carregamentos elétricos à escala nacional. Mas muitas outras medidas foram sendo introduzidas. A forma como esta transição se tem feito é uma transição que às vezes, além das medidas de política, eu acho que é importante os políticos, ou aqueles que estamos políticos em determinada altura, conseguirmos agregar a sociedade e os vários setores da sociedade para que esta transição seja necessário fazer-se. Também dentro do espectro político e dentro das diferentes ideologias, é extraordinariamente importante que a forma como o IPCC tem produzido conhecimento científico e sensibilizar as diferentes ideologias políticas a fazer um caminho de proteção do planeta para os próximos anos, nos parece que é extraordinariamente importante. A transição justa é uma daquelas medidas que a Comissão Europeia tem defendido e, inclusive, têm sido introduzidos diferentes fundos à escala de cada um dos países para que os setores que possam ser mais prejudicados eventualmente possam ter um mecanismo de compensação e que esta transição se consiga fazer de forma justa, não só entre os diferentes países, mas também entre as diferentes classes e modelos da sociedade em que residimos. Esta urgência muitas vezes faz-se pela forma como devemos valorizar ou incentivar ou criar medidas de política que incentivem a valorização dos produtos produzidos em determinadas indústrias à escala europeia e à escala mundial. Uma primeira pergunta seria de que forma um país que tem cumprido de forma relativamente eficaz a redução de carbono à escala nacional, de que forma cada um dos nossos setores e de que forma podemos continuar a incentivar cada um dos nossos setores, nomeadamente um setor específico, que é o setor da agricultura, que os produtos que são produzidos num determinado ponto da geografia nacional terão uma valorização em termos internacionais completamente diferente. Eu peço desculpa de estar a introduzir um momento comercial, mas gostaria de tornar esta questão uma questão objetiva e prática. Uma segunda questão prende-se, por exemplo, com a forma como a Europa tem definido uma estratégia para o aço verde à escala europeia. Muitas vezes, dentro do panorama nacional e do contacto que vou tendo com aquilo que são as realidades das indústrias, percebe-se que há uma renitência ou uma falta de vontade a perceber que também se cria uma oportunidade na atração de investimento para dentro de um país como Portugal. Nas últimas 3 semanas, eu não estaria bem comigo próprio se não tocasse nesta questão. Nas últimas 3 semanas, Portugal foi tocado por uma crise nacional que se prende, por exemplo, com uma indústria que é a indústria dos dados e a possibilidade de ligarmos 2 continentes como o Brasil e a Europa, ou a América e a Europa, perdão. E, de facto, a transição justa, todo o momento de descarbonização, pode ser conciliável com a atração de indústria para dentro de um espaço como o espaço europeu, que me parece muito pertinente. Eu gostava de perceber o que é que o IPCC, além de todo o conhecimento científico que é inegável, nos pode dizer em relação à atração de novas oportunidades de investimento para dentro de um país como Portugal. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra, então, ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Jim Ski, começo por saudar a sua presença em Portugal e por felicitá-lo pelo Prémio Norte-Sul, atribuído ao PCC pelo seu papel crucial em prol da ciência e da sensibilização para atuarmos contra as alterações climáticas. Hoje são inegáveis, de facto, os efeitos da ação humana, em especial no caso das emissões de gases com efeito de estufa, quer no clima do planeta, quer na tendência de aquecimento global. Os impactos gerados, que são conhecidos, mas que atingirão em breve uma escala muito maior, são já sentidos em todos os continentes, afetando ecossistemas, recursos, biodiversidade, mas, sobretudo, as populações mais vulneráveis. O nosso país, de facto, está particularmente exposto aos efeitos destas alterações e são já bem patentes de ano para ano, um pouco por todo o país, entre outros efeitos, alterações nos padrões de pluviosidade, redução da disponibilidade hídrica, secas cada vez mais severas e prolongadas, quebras de biodiversidade, maior aridez dos solos, intensificação dos incêndios rurais e até uma maior mortalidade devido às ondas de calor.
Estamos, em Portugal, a percorrer um caminho em plena transição energética, como já aqui foi dito hoje, a apostar nas energias renováveis, a tentar reduzir as emissões, a dar o nosso contributo, enfim, no quadro da União Europeia, sabendo que ainda temos muito pela frente para chegarmos à neutralidade carbónica em 2050. Enquanto país, temos sentido as dificuldades deste processo de transição, que tem impactos nos mais diversos setores da sociedade. Sabemos que temos de agir de forma mais célere face aos problemas e omissões, e temos sentido também, infelizmente, como temos de melhorar também nos processos de decisão em termos de transparência. Neste Parlamento aprovámos, em 2021, por larga maioria, a Lei de Bases do Clima, que já aqui referiram, e que é a nossa bússola, no fim, para o caminho que é longo e exigente, e nela deixámos clara a intenção de antecipar essa meta de neutralidade carbónica para antes de 2050 mesmo. A COP, que hoje terminou, que terminou agora no Dubai, mostra vários aspectos positivos e avanços que nós saudamos, desde logo com a aprovação do primeiro Global Stocktake, os compromissos relevantes de mitigação, os novos objetivos de produção de energia renovável e de eficiência energética até ao final da década, a afirmação do phase-out dos combustíveis fósseis, o reconhecimento da importância do restauro dos ecossistemas marinhos e a materialização do Fundo de Perdas e Danos para apoio aos países mais afetados. São tudo contributos e decisões importantes num tempo em que é muito claro que todos os países, sejam eles maiores ou mais pequenos, mais eficientes ou mais poluentes, têm todos que fazer um esforço para mitigar emissões de gases com efeito de estufa e que esta é uma responsabilidade coletiva, mas também individual de cada país. No rumo para a neutralidade carbónica, precisamos mais do que nunca de ciência, de inovação, de tecnologia, de envolvimento e participação informada dos cidadãos. Precisamos cada vez menos de negacionismos, de populismos, de extremismos, venham eles de onde vierem. E o PSD está empenhado neste combate às alterações climáticas e tem estado sempre do lado das soluções e continuará sempre a defender uma transição justa, transparente e devidamente fundamentada. Por outro lado, por seu lado, o IPCC tem sido de facto um farol de conhecimento e de consciência crítica ao longo de quase 3 décadas de existência, tem acompanhado os principais momentos políticos desta área, tem registado os progressos, mas sobretudo tem também assinalado as insuficiências e o agravamento dos problemas que resultam das alterações climáticas. Nesta última COP, nas suas declarações, o professor enfatizou o papel da ciência. Mas pergunto-lhe como é que devemos enfrentar todos aqueles que não querem acreditar na ciência, que não querem abdicar das suas vantagens económicas, que se conformam, que preferem fechar os olhos e fantasiar sobre o futuro, que se servem do clima como arma de arremesso ou para arrecadar votos dos descontentes, que ignoram o sofrimento de quem vive em áreas mais afetadas do planeta, ou como pode a ciência, de facto, não ser manipulada por aqueles que usam as alterações climáticas como instrumento de propaganda, como greenwashing, ou de venda de pretensas soluções que capturam carbono, soluções tecnológicas, mas que não têm a devida demonstração. No fundo, se precisamos de mais ciência ou se precisamos, de facto, de mais consciência cívica e política. Eram estas as questões que lhe deixava e, em nome do Partido Social Democrata, agradeço mais uma vez todo o esforço que o IPCC tem feito e louvo o reconhecimento público que granjearam, felicitando novamente pelo Prémio Norte-Sul, que é inteiramente justo e merecido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, em representação do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também o professor Si, agradecendo a sua presença, agradecendo a sua presença aqui neste Parlamento e desde já dando os parabéns pelo novo cargo que desempenha e saudando uma das suas primeiras intervenções iniciais, onde diz que tem como ambição liderar um IPCC que seja verdadeiramente representativo e inclusivo, um IPCC virado para o futuro e desde logo ter demonstrado uma disponibilidade para democratizar não só o IPCC, não só este painel e os cientistas que o compõem, mas também de fazer um esforço
para que o debate seja verdadeiramente democrático e que não esqueça nenhuma das visões nestas matérias. E não poderia deixar de começar por fazer uma introdução. Vivemos um período muito particular em Portugal, no momento em que temos um governo em queda, devido a um escândalo que envolve precisamente esta necessidade e este tema da transição energética, um escândalo de corrupção que envolve, por exemplo, a temática do lítio, necessário para a produção de carros elétricos, baterias de carros elétricos, e isto mostra que há desde logo um mau serviço em quem quer de facto servir a conservação da natureza e do meio ambiente, porque há muitos que se têm utilizado desta agenda para também enriquecer e tirar benefícios pessoais e políticos deste tema. E isto tem sido uma preocupação e, em tom de balanço, digo-lhe que, como a deputada mais nova nesta Casa ao longo desta legislatura, a legislatura que agora cessa, lamento que o debate tenha sido polarizado e que sempre que tentámos trazer algumas preocupações legítimas para esta mesa, tenha sido mais fácil policiar o pensamento, silenciar e dizer que algumas vozes não podem ter lugar, do que perceber o que é que estava verdadeiramente por trás de cada questão. Porque não me move nenhum negacionismo, não me move nenhuma dúvida de que, de facto, a ciência é necessária e fundamental nesta fase, move-me uma preocupação. É que a transição justa e a justiça climática não se tem traduzido necessariamente numa melhoria de vida para o cidadão comum. Pelo contrário, a classe média e a classe baixa têm sido muito penalizada e têm sido injustiçada com este discurso. Vem de um país, o senhor professor, onde, por exemplo, para entrar na capital, o cidadão comum, em Londres, tem que pagar 12 libras para poder fazê-lo, porque é uma zona sem emissões. E isto, de facto, gera mais desvantagem, porque quem tem mais condições económicas tem uma capacidade de poder fazer esta travessia diária que quem não tem não consegue fazer. Mas mais, um caso português. Houve uma refinaria que foi fechada há 3 anos e que um dos argumentos dado foi a necessidade desta transição energética. No entanto, 3 anos depois, há trabalhadores que continuam sem emprego. Há alguns destes trabalhadores que eram profissionais, engenheiros, técnicos, foram contactados para trabalharem num talho, sem desmerecer, de facto, o trabalho que é desenvolvido num talho. Mas não podemos rasgar os compromissos que temos com estas pessoas e dizer que são pessoas que têm que ser sacrificadas em prol desta transição. Outro exemplo, a União Europeia irá limitar a venda de carros a combustão, inicialmente iriam até 2030, mas sabemos que atualmente a média de um carro elétrico ronda os 50 mil euros, valor que é manifestamente impossível para um português comum, um dos países mais pobres da União Europeia, ter capacidade de facto fazer esta transição e mudar de facto de carro. E portanto, sempre que trouxemos estas questões, fomos empurrados para o populismo, para o negacionismo, e isto também é um mau serviço à democracia, porque temos esquecido as necessidades do português comum, do cidadão comum, e deixámos de poder trazer questões. De facto, se muitas vezes dissemos que os modelos climáticos são imperfeitos, citando alguns cientistas, sim, mas como cientista sabe que a ciência avança precisamente da questão. Se dissemos que, de facto, temos dúvidas em alguns dos impactos das políticas climáticas, sabendo que têm consequências económicas negativas e que nem sempre estão a ser tomadas com consciência, sim, mas não podemos ser empurrados para o campo do negacionismo, senão estamos a excluir uma parte do eleitorado que necessita de representação. E, acima de tudo, temos uma preocupação. É que dados e o trabalho, por exemplo, do painel que agora lidera, muitas das vezes são mal comunicados, não por si, mas por uma comunicação social alarmista que não tem preparação técnica para fazer as comunicações que faz e que gera, de facto, ansiedade na população. Dou-lhe um dado, 10% dos jovens universitários portugueses sofrem hoje com ansiedade e isto tem que nos levar, de facto, à reflexão. Vou mesmo concluir, Sr. Presidente, dizendo que agradeço a sua presença e deixo como uma última questão, referiu que, de facto, já há 50% de territórios e de emissões, no caso, que têm legislação e, portanto, que estão cobertos de legislação. Nós, como legisladores, precisamos de saber o seu impacto. Estes 50% de legislação são, de facto, adequados? Reconhece que, de facto, esta mitigação está a ser feita com verdadeira justiça? O que é que nós, em Portugal, podemos continuar a fazer? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado Bernardo Blanco. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o professor James Skee pela sua recente nomeação enquanto diretor do IPCC. É com muito gosto que o recebemos. Cumprimentá-lo também pelo sucesso do acordo alcançado na COP que mencionou e dar-lhe também as boas-vindas a Portugal, que sendo um dos países da Europa que mais irá sofrer com a escassez hídrica e com a erosão costeira, beneficiará certamente de um consenso alargado na adaptação e mitigação das alterações climáticas. E eu tinha 4 perguntas para si, vou tentar ser muito rápido. Falou a nível mundial, embora ainda havendo desafios, há também muitos pontos positivos e uma evolução na tecnologia e na rota de descarbonização face ao que aconteceria, o que aconteceu no passado, noutras décadas. A energia limpa é hoje muito mais barata e muito mais competitiva, como também fez questão de referir, e pela primeira vez na história a Agência Internacional de Energia estima que o pico da procura de energias fósseis se dê ainda antes de 2030, e eu acho que isso também é um dado bastante positivo. E nesse mesmo relatório da AIE há algo ainda mais interessante, a meu ver, e que eu gostaria de ter a sua opinião. No relatório diz que neste momento a maioria das ações necessárias para baixar ainda mais as emissões derivam de tecnologias que já estão maduras e custo-eficazes na maioria dos casos, e que o papel das mudanças comportamentais, sendo importante, é hoje menos relevante. Eu gostaria de ter a sua opinião sobre este ponto do relatório. Em segundo lugar, também gostaria de saber, na opinião do IPCC, quais é que são as tecnologias, neste caso em desenvolvimento, que considera mais importantes para alcançar os nossos objetivos de neutralidade. Depois, em relação ao caminho ainda a percorrer, eu gostaria de ter aqui um bocadinho a sua opinião sobre o discurso que deve ser efetuado. Eu li uma das suas primeiras entrevistas, depois de ter assumido o cargo, e gostei de uma coisa que disse, que manifestava preocupação, deixe-me só aqui encontrar a citação, que manifestava preocupação, e agora passo a citar, não exageremos a ameaça representada pelo aumento de 1,5 graus. E tinha um discurso um pouco mais equilibrado face àquilo que às vezes se vê, e eu acho que isso também é importante porque temos visto muitos grupos mais alarmistas a falar em extinção do planeta, e temos 10 anos antes da grande catástrofe. Ainda hoje, por exemplo, em Lisboa, uma das principais avenidas de acesso à cidade, a Avenida Eduardo Pacheco, está bloqueada por ativistas porque acham que o acordo na COP que aqui referiu é bastante insuficiente. E eu gostaria de saber qual é a opinião do IPCC sobre este tipo de discurso e este tipo de ações também, e se considera que é assim que vamos conseguir mobilizar o cidadão comum, que simplesmente hoje quer sair de casa e chegar ao trabalho, a incentivar a transição energética. E por último, uma última pergunta, também face aos últimos dados que apresentou e que obviamente são de caminho de evolução positiva, mas ainda lenta. Eu gostaria de saber se considera que ainda existe uma janela temporal suficiente para chegarmos aos 1,5 graus, ou se, e no relatório da Agência Internacional de Energia que citei, eles consideram que sim, ou se considera que, por outro lado, que não, e como alguns defendem, se calhar um bocadinho de forma mais realista, se deve já falar de 2 graus. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Duarte Alves. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do IPCC. E, realmente, nós temos esta nossa reunião muito marcada ainda pela COP28 no Dubai, uma COP que, como outras conferências deste género, é marcada, como é natural, por conflitos e confrontos de interesses que estão em presença. Confronto entre países historicamente responsáveis pela maioria das emissões, que procuram impor medidas para perpetuar o seu domínio, e, por outro lado, os países em desenvolvimento que insistem na aplicação do princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada, e que, aliás, se organizaram pela primeira vez com a Cimeira do G77 mais China, presidida por Cuba, e que afirmou precisamente a posição desses países nesta COP, e isso foi um elemento importante desta conferência. Também o confronto entre os interesses das multinacionais energéticas, que querem perpetuar os seus lucros, seja através da continuação da exploração de combustíveis fósseis,
fósseis, seja através de novas fileiras associadas às energias renováveis, e aqueles que defendem, como nós, que o setor da energia é um setor estratégico para o desenvolvimento dos países e que o seu controle público é essencial para conciliar a implementação dos objetivos traçados para a transição energética e o desenvolvimento e a justiça social. E, portanto, desta COP sai como resultado a manutenção da insuficiência nos objetivos para reduções globais de emissões e, sobretudo, em concreto, de medidas de acompanhamento para que esses objetivos possam ser acompanhados e possam ser efetivamente cumpridos. Mantém-se também o desafio de apoiar países em desenvolvimento para uma mudança no paradigma energético que não comprometa as suas condições de desenvolvimento económico e, mesmo relativamente ao Fundo de Perdas e Danos, que foi uma das decisões que se tomou no início desta COP, mantém-se a preocupação com a decisão de ficar o Banco Mundial como anfitrião durante 4 anos deste fundo, o que, tendo em conta o histórico e a natureza desta instituição, o papel que tem tido para usar a dívida como meio de domínio sobre países em desenvolvimento, é um elemento que não deixa de suscitar também a nossa preocupação. Continua também por definir a forma de contabilizar avanços, no chamado balanço global. E eu, sobre este aspecto, gostaria de questionar o Sr. Presidente do IPCC, muito em concreto, sobre a forma de comparar emissões, que hoje ainda é muito baseada apenas na produção nacional de cada um dos países. Ora, aquilo que nós temos é verdadeiramente uma situação em que também deveria ser contabilizado o consumo de cada um dos países, porque senão podemos ter a situação em que a deslocalização de produção acaba por ser uma deslocalização também, uma exportação de emissões. Aliás, creio ter havido um documento interno de um grupo de trabalho do IPCC que referia que mais de 40% das emissões em países em vias de desenvolvimento são devidos à exportação de bens, sobretudo de produtos, para países desenvolvidos. Ora, esta matéria, quando se discute as formas de contabilizar os avanços, seria importante também termos aqui a perspectiva do Presidente do IPCC relativamente à forma de contabilizar, que considere não apenas a produção per capita em cada um dos países, mas também as emissões sobre o consumo que se depois, para onde esses bens são destinados, para que não tenhamos aqui uma forma de, no fundo, exportar as emissões através da deslocalização da produção. Consideramos, por fim, que o capitalismo, pela sua natureza exploradora do ser humano e predadora de recursos naturais, não oferece soluções para responder aos problemas e aos desafios ambientais, não são soluções os mecanismos de mercado, de financiarização e especulação sobre a natureza, a responsabilização de comportamentos individuais, a contínua promoção do consumo desenfreado, o aprofundamento da liberalização do comércio internacional que se vem agravando. Pelo contrário, consideramos que é necessário uma mudança no modelo produtivo, uma maior durabilidade também dos produtos e o combate à obsolescência programada, a promoção de consumo local e de encurtar a distância entre a produção e o consumo, e isso para nós é uma matéria fundamental de resposta às alterações climáticas, a defesa do transporte público coletivo, a recuperação do controle público de setores estratégicos como a energia e a regulação justa do comércio internacional e, por fim, a defesa da paz também como elemento determinante para o combate às alterações climáticas. E, portanto, gostaria também aqui de deixar a nossa posição sobre aquilo que são os principais desafios e que, no nosso entender, não têm sido adequadamente respondidos, tanto na COP como em outros fóruns de decisão internacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Vice-Presidente desta Comissão, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente do IPCC. É um prazer tê-lo na Assembleia da República e queria também congratular o IPCC pelo Prémio Norte-Sul que vai receber hoje aqui no Parlamento. O trabalho feito pelo IPCC é fundamental porque dá uma base científica inatacável para a análise internacional e influencia, como deve influenciar os decisores políticos a tomarem as suas decisões e a pensarem o futuro do planeta. Mas a primeira pergunta e preocupação é se considera que o peso político que o IPCC tem é suficiente para salvaguardar os seus objetivos e acautelar o planeta das transições climáticas que estão em curso. Porque nos parece a nós
que, infelizmente, há muitos alertas que não têm consequência. E muitos decisores políticos que tomam as suas escolhas em função de decisões de curto prazo, esquecendo sempre que o futuro existirá para lá dos seus mandatos, para lá dos seus programas, normalmente de 2, 3, 4 anos de distância. E, infelizmente, esta gestão política do momento, do presente, leva a também que um conjunto de injustiças sejam materializadas. Por exemplo, nós vemos hoje que muitos partidos negacionistas usam as injustiças de políticas para salvaguardar a transição climática em seu favor. Eles negam a transição climática, mas sempre que há uma injustiça percepcionada na desigualdade de esforços que são pedidos às populações, em que quem é mais rico tem mais facilidades e quem é mais pobre tem mais dificuldades, em que, por exemplo, não se condicionam estilos de vida claramente pesados na sua pegada ambiental. Nós continuamos a permitir os jatos privados, continuamos a permitir os cruzeiros de luxo, estão a poluir as nossas cidades, o nosso ambiente, mas depois prejudicamos quem menos tem, considerando que são eles os principais culpados. Esta desigualdade que é percepcionada é muitas das vezes também instrumentalizada por partidos negacionistas para ganhar espaço popular, por um lado, e para, por outro lado, colocar em causa uma verdadeira necessidade de mudança na nossa forma de viver, na nossa estrutura económica atual. E isso para nós é uma preocupação. É uma preocupação também, e até pegando nas suas palavras sobre a COP, e eu gostava de pormenorizar alguns dos termos do acordo, é uma preocupação também quando nós vemos toda a dinâmica das COP ser cada vez mais transformada numa tentativa de lavagem de imagem de países dependentes de combustíveis fósseis, muitos deles produtores de petróleo. Esta última semana mostra muito do impacto negativo que essa realidade tem, também na mensagem pública que é passada. E mesmo no acordo, apesar de reconhecer que o phasing out dos combustíveis fósseis foi um avanço importante a que se chegou nos termos do acordo, há em si alguns pormenores que parecem alçapões para não mudar verdadeiramente o que está a fazer mal ao planeta. Por exemplo, aquele termo que o Sr. Presidente usou logo na sua intervenção, e que foi um dos termos principais de discussão. Em termo inglês, o abated ou unabated. A redução ou não redução, ou a forma de mitigação do consumo de carvão e da produção energética com base em carvão. Na verdade, há uma indefinição geral, que vários cientistas também têm exposto, sobre o que é que significa este unabated que foi referido no acordo. Nós estamos a falar, por exemplo, que vamos, de facto, caminhar para uma redução do uso do carvão, ou vamos apenas e só que uma usina, agora estava a falar o termo em português, uma fábrica, obrigado, estava agora numa tradução de inglês para brasileiro e depois para português, numa fábrica que use carvão, apenas a captura de 10% do dióxido de carbono emitido. Ou de 20%, ou 30%, ou 50%, ou 100%. Há aqui, no termo unabated, um espaço desta captura que vai desde qualquer coisa acima do 0% até aos 100%. Mas não é igual. Não é a mesma coisa do ponto de vista ambiental, até como nos diz o IPCC, se for mais próximo do 0 ou se for mais próximo do 100. E eu, desse ponto de vista, fico olhando para o texto que foi alcançado, fico muito de pé atrás com este que me parece ser um grande alçapão nas metas que estavam previstas para esta COP e nos objetivos que tínhamos à escala internacional para alcançar. Tenho ainda uns segundos, queria colocar-lhe uma outra questão que me parece também fundamental nesta solidariedade à escala planetária, que é a salvaguarda dos interesses de vários espaços geopolíticos em causa. Nós tivemos uma das grandes discussões de quem estava contra a proposta de segunda-feira. Por um lado, uns diziam, bem, mas a proposta normaliza o nuclear, que interessa, por exemplo, a alguns países europeus, França em primeiro lugar. E é um facto, o nuclear foi normalizado com o texto que foi alcançado.
Outros diziam, bem, mas não acaba, não faz o phasing out dos combustíveis fósseis. Isso, aparentemente, depois foi melhorado no texto final. Mas depois a crítica sobre o carvão é aquela que eu referi há instantes. Muitos países africanos diziam, mas falta ambição no que toca ao investimento necessário para nos ajudar a nós a preparar-nos para estas mudanças. E por isso, de facto, há muitos interesses divergentes e muita dificuldade numa sociedade global cada vez mais umbiguista, cada vez mais com os interesses virados para os seus umbigos e cada vez mais também refém de alguns poderes negacionistas. E eu pergunto-lhe como é que vê esta realidade, sendo que às vezes parece que qualquer conquista chega a passo de caracol, mas o desastre climático vem em velocidade acelerada. E por isso termino com esta pergunta, mas não deixando novamente de agradecer o trabalho todo do IPCC e desejando-lhe a si as maiores felicidades à frente deste importante órgão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. É sempre bom dar um pouco de movimento brasileiro à nossa língua e eles acabam sempre por nos... Mas usina tem a mesma origem que oficina. Por isso, esteve bem, esteve bem. Sr. Presidente, eu queria agradecer aos senhores deputados e pedir então ao Sr. Presidente do IPCC, o professor Schi, que possa então responder. Tem 15 a 20 minutos. Okay, thank you. That was a very wide-ranging Muito obrigado. Foi um conjunto de perguntas e comentários muito diversificado. Eu vou tentar fazer o melhor em 15 a 20 minutos, mas não vai ser fácil. 20 minutos, então. Bom, eu queria começar por dizer e lembrar que o IPCC é um organismo científico, não é um organismo político. Há aqui, por vezes, alguma confusão, mas não é assim. Agora, as mensagens que nós transmitimos são, no entanto, recebidas num contexto político. Por isso precisamos ter algumas antenas para perceber onde é que as mensagens poderão chegar ou que consequências é que poderão ter. Isso é muito importante. As perguntas foram, de facto, muito diversificadas. Deixem-me começar por aquilo a que podemos considerar a pergunta mais existencial, ou os mais existenciais, porque falou-se aqui muito de justiça, de equidade, dos impactos nos diferentes grupos da sociedade. Eu diria primeiro que a forma como lidamos com as pessoas que não acreditam na ciência, os negacionistas, eu devo dizer que eu acho que o impacto do IPCC ao longo dos últimos 5 a 6 anos tem sido enorme. O diálogo a nível global tem mudado devido aos relatórios do IPCC. Só em 2018, com o relatório especial sobre o aquecimento global de 1,5 graus, que o conceito das emissões net zero foi introduzido neste diálogo político, ou no discurso político. Desde então para cá, mais de metade das emissões estão agora abrangidas por aspirações net zero e no meu país, do Reino Unido, há um departamento numa Secretaria de Estado que tem exatamente essa designação, net zero. E, portanto, o IPCC, nessa medida, fez uma diferença. No que diz respeito a lidar com pessoas que possam ser mais céticas acerca da ciência em si, bom, aquilo que temos que fazer é insistir em apresentar dados científicos de forma medida devidamente e, de momento, temos um consenso bastante global de que as mensagens do IPCC são entendidas como sendo verdadeiras, com algumas exceções. Mas temos é que persistir nesta nossa iniciativa. Houve depois uma série de perguntas ou questões relacionadas com aquilo a que podemos chamar a equidade, ou as questões de equidade. Eu talvez possa apelar aqui à minha experiência enquanto Presidente da Comissão da Transição Justa Escocesa, assim como do IPCC. Apenas para dizer que eu já estou envolvido na política escocesa há muitos anos e continuo a não a perceber bem. E, portanto, tão pouco vou tentar perceber a política portuguesa. Mas apenas para vos dizer que a razão pela qual criámos esta Comissão para a Transição Justa foi precisamente para abordar estas questões importantes da justiça e da desigualdade. Há pessoas que consideram que é possível pegar numa frase transição justa
e depois espalhá-la pelas ações climáticas e é como se fosse um pozinho de perlim-pim-pim, que tudo funciona bem. Não, é um desafio muito difícil aquele que enfrentamos. Portanto, eu penso que nós conseguimos chegar a 3 principais linhas de ação para abordar essas desigualdades. Em primeiro lugar, temos que planear com antecedência, ter planeamento industrial para que todos percebam qual é o seu local no sistema. Quando uma refinaria fecha, por exemplo, e elas irão fechar, se nós passarmos para a transição e para a descontinuação dos combustíveis fósseis, deverá haver planos para trabalho alternativo, programas de reciclagem e empregos para os quais as pessoas possam transitar, senão o plano não funciona. Em segundo lugar, é muito importante também que haja um envolvimento adequado com todos os grupos da sociedade. A comissão que eu presido, dessa comissão fazem parte entidades de trabalhadores, empregadores, de ONGs, e conseguimos chegar a um consenso, mas foi muito importante que todos estes grupos da sociedade estivessem assentados à mesma mesa e partilhassem as perspectivas de cada um para se chegar a esse consenso. Finalmente, em relação ao aspecto financeiro, foi muito importante sermos claros sobre quem irá suportar os custos e quem tira a vantagem dos diferentes tipos de ação climática. As políticas, e é importante assegurar que há políticas para assegurar que isto seja o mais equitável possível. Não estou a dizer que há aqui uma única resposta, tudo depende dos contextos nacionais, mas eu penso que estas 3 coisas aplicam-se. Planear, envolver as várias partes interessadas e dar atenção também a quem beneficia e quem paga estas mudanças que estão aqui em causa. Isto era aquilo que eu chamaria as perguntas de mais escala, a larga escala. Depois houve outras de mais detalhe que poderei tentar responder agora de forma sequencial. A pergunta que surgiu no início sobre o papel não apenas da energia, mas da agricultura e outros aspectos de ordenamento do território, ou do uso da terra. Talvez esta seja uma questão que não tenha a ter a atenção que merece. No último relatório do IPCC falou de facto de alguns desafios nessa área do uso da terra. Foi o primeiro a conceptualizar o sistema alimentar no seu todo e não apenas ver a agricultura em sentido lato, no lado do abastecimento. E há muitas atividades no setor do uso da terra em que podemos obter benefícios, tanto no que diz respeito à adaptação como à mitigação ao mesmo tempo. Ou seja, ambos os benefícios são possíveis. Outra questão tinha a ver com o aço verde. Bom, há aqui grandes dúvidas sobre o que é que se entende como os materiais básicos dos centros industriais e o que é que pode ser feito. Em termos do aço, um dos primeiros passos que podem ser dados é passar para uma maior reciclagem, uma economia mais circular que permita a utilização destes fornos, ou fornos elétricos em vez dos fornos de outro tipo. Agora, o hidrogênio, inclusivamente, até pode ser usado para a produção do aço, em vez dos métodos tradicionais. Ainda que não estejamos já lá, e vai levar até bastante tempo até a transformar todos estes setores como gostaríamos. Outra pergunta tinha a ver com a ansiedade climática entre os jovens. Ora, eu penso que alguém também referiu que eu teria dito que o 1,5 não era assim tão importante. Eu devo dizer que nunca disse isso nesses termos. Quero apenas assinalar que isso foi no contexto de uma entrevista que tinha a ver com os jovens que reagiam aos títulos dos jornais que diziam que tínhamos 12 anos para salvar o mundo, algo que o IPCC nunca, jamais disse. Portanto, para que fique claro, as consequências do aquecimento global em 2 graus são muito piores do que se for só 1,5 grau. Há todo um diferente tipo de impactos a nível da produção alimentar, o derreter do gelo, toda uma série de eventos extremos que irão acontecer se chegarmos aos 2 graus. Mas a mensagem que queremos transmitir é que qualquer fração de grau é importante.
abaixo de 1,5 ou acima de 1,5, não é isso que é o mais importante. O importante é tomarmos medidas para reduzir os impactos, e as demonstrações e aquilo que conseguimos fazer para reduzir as emissões tem um custo inferior ao dos impactos se não o conseguirmos evitar. Isto é que é importante reter. Eu estou agora aqui a tentar ver se consigo responder ao maior número de perguntas possível. 1,5 graus ainda é possível? Foi uma pergunta que penso que foi aqui lançada. Bom, eu devo dizer que ainda é possível, no limite, mas depende absolutamente da tomada de ações e medidas imediatamente. Se não cumprirmos aquilo que temos prometido em termos de iniciativas até 2030, não conseguiremos alcançar essa redução, ou ultrapassaremos o 1,5. E também não é de caso para dizer que 1,5, se não chegarmos ao 1,5, passamos logo aos 2 graus. Essa nunca foi uma conclusão. Como eu disse, qualquer fração de grau tem importância. Perguntas também que foram feitas sobre as instituições financeiras, com as emissões com base no consumo. Bom, há muitas questões que estão a ser postas sobre o papel das instituições financeiras internacionais e o papel que elas poderão vir a ter, nomeadamente reformas mais ambiciosas das instituições, dado que todos o reconhecem e que é importante fazer essas reformas, e estas atividades estão de facto a ocorrer, e os cientistas na área da economia do IPCC estão envolvidos nessas discussões. Um aspecto que foi aqui levantado, emissões com base no consumo e as emissões com base na produção. Ora, o IPCC não recomenda nenhuma coisa nem outra, particularmente, mas no último relatório, quando vimos em termos retrospectivos as tendências das emissões, apresentámos quase numa base de igualdade os dados com base nas emissões com base do consumo e as emissões com base na produção. E o fosso não era assim tão significativo como parece ter sido aqui sugerido. E até se tinha reduzido um pouco devido à crise financeira e também devido ao facto de os chineses estarem ter indústrias menos intensivas em termos de emissões. Mas cabe depois aos políticos decidir se querem dar mais peso a uma coisa ou outra. Um comentário também sobre o investimento no trânsito público. Bom, eu não sei se estou a respeitar os meus 20 minutos, mas está ali, já vi. Então ainda tenho alguns minutos. Bom, sobre a questão do trânsito público, e voltando à experiência que tenho na Comissão da Transição Justa da Escócia, um dos temas que abordámos foi precisamente os transportes na minha terra natal, que é Dundee, e passámos toda uma tarde a ouvir as empresas de transportes e com todos os veículos elétricos que queríamos lançar, e depois tivemos uma reunião nessa tarde com pessoas que viajavam andando, e tudo aquilo que eles queriam falar era de autocarros e trânsito, transportes públicos, e não tanto os veículos elétricos. Bom, nós temos que mudar para os veículos elétricos, de facto, mas não podemos esquecer que o trânsito público, enfim, todos os aspectos relacionados com a prática dos transportes públicos são importantes e devem ser tidos em conta. A questão do abated e non-abated, redução ou não redução, bom, foi uma frase que surgiu claramente no relatório do Grupo 3 há 18 meses, porque a expressão foi referida e os governos na altura disseram, bom, o que é que isto significa exatamente? Abated e non-abated. E há uma nota de rodapé
para os políticos do grupo 3 do IPCC, onde está essa definição. E no acordo global do Stocktake também parece quase que imperceptível, mas unabated significa que não fazemos nada que está no concurso e o carbono passa para a atmosfera. O IPCC tem definições do que poderá significar o abated, a redução. Se há um grupo 4, um quarto grupo do IPCC, que não é assim tão... que não se reconhece assim tão bem, que é a Task Force para os Inventários, que define os métodos pelos quais os governos devem fornecer os seus dados à Convenção Quadro sobre as Alterações Climáticas, ao IPCC. Bom, há 20 anos que há uma definição de algumas das tecnologias e 90% das emissões têm que ser capturadas para que se pode considerar tecnologias de abate, de redução. Portanto, este número, 90%, é bastante significativo e tem sido utilizado por todos aqueles que produzem cenários de longo prazo. Portanto, 90% é o número. Podemos ter que trabalhar um pouco mais sobre isso, porque desde então para cá há muita ciência que tem vindo a evoluir. Questões sobre, ou referências às diferentes tecnologias, foi referido o nuclear. Queria apenas dizer que o nuclear tem sido um assunto de grande controvérsia entre os países do IPCC ao longo dos anos, mas há também algum consenso de seguir vias diferentes. Não temos comentário a fazer sobre nuclear ou renováveis, não vamos propor nenhuma tecnologia em detrimento da outra. Os cenários que o IPCC avaliou no último ciclo incluem uma eventual expansão da energia nuclear a nível global, mas não dizemos que isso tenha de ocorrer da mesma forma por toda a parte. Os países farão cada um as suas escolhas. Eu acho que consegui responder à maior parte das perguntas. Tinha aqui um asterisco nas minhas notas, mas se houve alguma coisa que eu não tenha respondido, por favor, digam-me e eu tentarei responder. Muito obrigado, professor. Thank you, Professor. Aos senhores deputados, se houve alguma questão em concreto que gostariam de ver reforçada a resposta, não havendo nenhuma intervenção, eu queria agradecer. Professor Sky, obrigado uma vez mais por dedicar uma parte considerável do tempo em Lisboa para estar connosco e uma vez mais gostava de congratular o IPCC, o Sr. Presidente, pelo Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. Também no clima, o diálogo Norte-Sul terá necessariamente de ser reforçado, terá necessariamente de ser repensado e diria até terá necessariamente que ser reativado. Sim, professor, tem a palavra. Só dizer ainda, para terminar, que foi uma honra ter sido convidado para estar aqui e falar-vos hoje. Já agora, mais um aspecto da experiência que tenho tido no Reino Unido. O fator mais importante, mais ambicioso para a ação climática é quando há consenso político e baseado em evidência científica. E, por seguinte, o consenso multipartidário tem sido um fator no Reino Unido. Não estou aqui a interferir, certamente, na política portuguesa. Queria apenas lembrar este facto. Muito obrigado por estas palavras finais, professor Sky, e aos senhores deputados queria agradecer termos dedicado também esta parte da nossa quinta de manhã, que habitualmente não está dedicada às comissões, para podermos receber o presidente do IPCC, e às 12 horas temos também a cerimónia do Prémio Norte-Sul, aqueles que se quiserem juntar. Professor, uma vez mais, muito obrigado. Best of luck in your new job e até à próxima semana. Muito obrigado a todos.